programa Agenda Econômica está de volta. Hoje estamos entrevistando o coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, Frei Sérgio, e estamos discutindo a questão da produção consorciada de alimentos e energia. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Frei Sérgio, vamos discutir um pouco sobre balanço de carbono e balanço energético também, já que o senhor faz uma série de observações críticas ao modelo predominante na agricultura brasileira hoje. Como analisa a quantidade de carbono produzida e a quantidade de carbono recuperada pelo sistema tradicional e de grande porte da agricultura brasileira? Eu não tenho os números, Beto, mas eu acho que o que nós temos é que esse balanço, esses números existem, eu não tenho na memória, mas ele é extremamente negativo. O balanço de carbono da soja é negativo, gera muito mais do que recupera. O balanço de carbono da cana no sistema de produção de cana, nesse sistema convencional, tipo São Paulo, por aí, ele é um balanço negativo. Mesmo que ele produza um combustível limpo, e esse combustível, o álcool, eu acho que tem que ser muito valorizado e elogiado, a tecnologia brasileira e o espaço que o Brasil ganhou, mas o modelo produtivo, com intensidade enorme de uso de ureia, com intensidade enorme de uso de insumos químicos, intensidade enorme de uso de agrotóxicos, máquinas, todas elas movidas pura e simplesmente a petróleo, quer dizer, o gasto energético e a geração de impactos ambientais é muito grande e, claro, é um balanço bem melhor do que o balanço de petróleo, o balanço da cana já é melhor do que o balanço de carbono da soja, é evidente que é, mas ainda é um balanço negativo. Então, nós precisamos criar modelos onde esses impactos ambientais sejam bem mais reduzidos, bem menos impactantes. Por exemplo, um desafio para a indústria da cana é transformar o vinhoto em biogás, por exemplo, né? Não ficar todo se metano e evaporando para a atmosfera. Tecnologia tem. Né? Talvez teria que o próprio BNDES botar um pouco mais de foco nisso, né? Por que não é feito atualmente? Eu acho que as nossas cabeças aqui no Brasil ainda são cabeças muito monocultoras. Eu acho que você tem muita dificuldade de pensar sistemas integrados de indústria, né? Normalmente as indústrias são pensadas para uma coisa, é para aquilo. A indústria que é de álcool, então é álcool, né? Ainda que tenha flexibilidade de álcool e açúcar, etc., né? Agora está se começando a falar em usinas flex em termos de matéria-prima, já é um grande avanço, né? Eu vi até uma matéria no Dinheiro Rural, estava lendo, né? Fazendo propagandinha para eles, uma matéria boa, né? Falando das usinas flex, né? Podendo fazer com milho, com sorgo e com cana. As nossas usinas são flex. Nós já fazemos com sorgo, com cana, com batata doce e com mandioca. Então ela é bem mais flex. Mas também nos produtos produzidos também é bem mais. Já se fala muito na geração de energia elétrica com bagaço de cana. A nossa lógica é transformar o bagaço de cana ou em adubo de novo para o solo, devolver para o solo como matéria orgânica, ou transformar uma parte dele em ração animal. E energia não? Também poderia ser... Em São Paulo, por exemplo, está se usando já muito bagaço de cana para transformar em energia. Já tem usinas inteiras que usam energia elétrica produzida a partir da bagaço de cana. Vocês acham que, ao invés de transformar em energia, deveria ser usado para fertilizante e para ração animal? No caso das pequenas usinas, com certeza. Pequenas usinas. Nas grandes usinas, talvez seja até uma compensação interessante, né? Melhor do que o que se fazia antes, aquela massa enorme de bagaço, muitas vezes sem utilização e gerando mais metano também, né? Então, evidente que utilização como geração elétrica já é um significativo avanço. Só que, veja bem, aí o que devolve para o solo? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Quer dizer, para compensar a matéria orgânica que eu tirei, eu estou devolvendo adubo químico. Eu estou fazendo com que esse solo tenha um empobrecimento ao longo do tempo muito significativo, né? Ao longo dos anos, isso vai trazer consequências muito sérias nos monocultivos de cana, né? Por isso que os modelos consorciados, os modelos de pequena propriedade, eles são muito mais dinâmicos, inclusive porque o agricultor, depois de 7, 8 anos, onde ele plantava a cana, ele vai plantar outra coisa, e vai levar a cana para uma outra área, né? Então ele vai fazer manejo de solo, vai fazer rotação de culturas,
e devolver parte do bagaço para o solo, com a riqueza que esse bagaço tem, eu estou colocando matéria orgânica no lugar e eu vou usar menos NPK, vou usar menos. Né? E vou usar energia elétrica, vou buscar outras fontes. Não precisa ser obrigatoriamente o bagaço de cana, eu posso buscar outros. Mas na grande indústria já é um significativo avanço. Se eles conseguissem ainda usar porque hoje é um problema, o vinhoto é um problema. O vinhoto já está sendo utilizado muito para fertilizantes também. Fertilização, é verdade. Só que tem um problema. O volume de vinhoto é muito maior do que a capacidade de absorção do solo. Então, isso é um problema sério também. Então, nós já temos hoje o vinhoto como um contaminante de lençóis freáticos, como um contaminante de bacias hidrográficas. Então, é um outro... Eu digo assim, ó, as grandes usinas, elas criam um número tal de impactos ambientais que elas, por si só, têm uma dificuldade enorme de resolver todos. Enquanto que nas pequenas usinas, por isso eu sempre fui muito simpático, a tese do Bautista, vamos criar 1 milhão de pequenas... Microdestilarias. De microdestilarias. Nós chamaríamos hoje de agroindústrias de transformação de cana e sorgo, né? Porque daí eu coloco isso no espaço do país e esses impactos ambientais diminuem drasticamente e o volume de álcool produzido não diminui tanto assim. Cara, nós estamos aqui falando sobre agricultura familiar e o senhor disse que o projeto Alimergia é parte das políticas da agricultura familiar. No entanto, nos últimos anos tem havido uma dedicação orçamentária crescente para o setor, para a área de agricultura familiar. De ano a ano tem crescido muito, através do PRONAF. O senhor acha que os projetos como o da Alimergia deveriam fazer parte desse projeto ou mereceria uma política pública específica? Eu acho que merece uma política pública específica. Só que assim, Beto, qual é o nosso problema? Quando a gente apresenta o nosso projeto, todo mundo diz assim, é bonito, mas funciona? É bonito, mas dá certo? Os problemas tecnológicos estão resolvidos? Por isso a gente fez um projeto com a Petrobras, naquele tempo tivemos um apoio importante do Dr. Wildo Sauer, fizemos com a Petrobras um projeto de validação tecnológica. Nós pegamos as tecnologias disponíveis e testamos. Das 4 disponíveis, gerou uma quinta, que é quase um misto das outras, e funciona. Funciona. Então, a gente hoje, a questão tecnológica a gente tem resolvida. Nesse caso, para a produção de quê? De álcool. De álcool. Não, está resolvida há mais tempo, né? De biodiesel está resolvida há mais tempo, a transesterificação em pequena escala, o doutor Expedito Parente tinha resolvido já muito, falecido agora também, né? Da Universidade do Ceará já tinha resolvido isso, mas do álcool não. Álcool em pequena escala, todo mundo dizia que não funcionava. Uma vez eu encontrei o Gabriele no aeroporto e disse para ele, nós estamos fazendo, etc. Eu queria que você fosse lá abastecer um carro, numa usina que foi validada pela Petrobras, abastecer um carro, dizendo a Petrobras está aqui numa pequena usina. E ele disse, olha, pelas informações que eu tenho, isso aí não funciona. Mas não foi lá? E não foi. Mas a Graça acho que vai. A Graça vai? Eu quero que ela vá. Eu acho que a presidenta vai, porque ela falou hoje para nós que vai. Vai abastecer um carro. Presidenta Dilma. Presidenta Dilma. Então, assim, só para completar esse raciocínio, todo mundo diz assim, é bonito, mas será que funciona? E se não funciona, não financiam. Não temos dinheiro. Temos que buscar esse recurso. Aqui, ali ou lá. Então alguém disse, vamos dar um fundinho perdido para vocês testar. Se funcionar, a gente faz, a gente replica. Então, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente tem encontrado um ambiente para experimentar, para testar. E lá no PRONAF, Beto, já foi criado uma linha do PRONAF, que é o PRONAF Eco, PRONAF Sustentabilidade. No PRONAF Eco pode financiar energias renováveis. Ainda não pode financiar por cooperativas, porque às vezes tem umas cabeças lá dentro também, que o ministro pede uma coisa, o secretário pede uma coisa e quem escreve outra, né? Então, hoje, uma cooperativa não pode financiar. São agricultor individual. O agricultor individual tem dificuldade de montar um projeto desse que extrapola a unidade familiar. Então, a linha de crédito existe e a gente não consegue financiar. Espero que a partir de agora, próximo Plano Safra, o novo ministro Pepe, a gente vai conseguir financiar
essas pequenas unidades com dinheiro da Pronaf. Já tem, é altamente favorável, 12 anos de prazo, juro 2% ao ano, 8 anos de carência, é bom, o programa é bom e vai fazer andar. Frei Sérgio, o programa... E depois avança para um programa, que espero que seja um programa de governo. Se alguém entrar hoje no Google e outro site de busca e colocar lá Alimergia, não vão aparecer muitos documentos ainda em relação ao tema. Portanto, é um movimento novo, obviamente, não é tão antigo como um MST, talvez não tenha ainda o nome do MST. Mas vamos imaginar que alguém lá do Amazonas, alguém lá de Pernambuco, alguém aqui de Goiás esteja nos assistindo e fala assim, gostei muito disso e eu quero ver como vou me organizar em torno disso. E aí eu pergunto o seguinte, o Alimergia, como que ele está organizado do ponto de vista econômico e empresarial? Em forma de cooperativa? Cooperativa. Portanto, pode ser uma associação. Pode ser uma associação, ou seja, há vários modelos de organização. Pode ser uma microempresa. Pode ser uma microempresa. Pode ser um condomínio. A forma das não há uma forma jurídica única para colocar um projeto desse em execução. Não. O importante é que tu integre produção agrícola, animal, florestal, junto com o sistema agroindustrial que... Aí eu faço uma outra pergunta. Esse projeto é um projeto apenas econômico ou ele também tem uma dimensão ideológica, política, de mostrar ao país que outro modelo de desenvolvimento é possível? Como o senhor avalia isso? O Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, que tem puxado, não é só nós, não é só o MPA, mas nós temos colocado isso como parte do plano camponês. Né? Realmente um modelo diferente para se fazer agricultura. Na verdade, tem um conteúdo que eu diria assim, não sei se a palavra ideológico é a melhor. A palavra ideológico, eu acho que ela sempre... Mas é um paradigma. É um outro paradigma, é uma outra forma, é um outro jeito, é um outro modelo, né? É um outro sistema de agricultura. Agora, o senhor já deixou claro aí também que o Alimergia, ele tem diferenças fundamentais, o Davi também acentuou na pergunta, com o modelo tradicional da agricultura como está organizada hoje no Brasil. A pergunta é a seguinte, é possível instalar o Alimergia mesmo com a estrutura consolidada hoje das cadeias produtivas da agricultura brasileira hoje, que priorizam a monocultura, o uso intensivo de insumos químicos, a mecanização? Eu acredito que é possível. É possível sim. Como é que ele conviveria? Como se complementariam? Assim, nós temos dificuldade de implementar por causa disso, porque o modelo hegemônico vai numa outra direção. Né? Então, quando nós tentamos fazer isso, sempre é difícil. Mas as comunidades camponesas têm tradição de cultivos múltiplos, de policultivos, de diversificação da produção. Muitas vezes o modelo hegemônico vai empurrando para a monocultura, mas quando você tem algum estímulo, o pessoal reage bem. Então, eu noto lá onde eu moro, hoje está uma altíssima diversificação no entorno dos agricultores onde eu moro. Eles hoje, aí também tem programas do governo Lula e do governo Lima que estão ajudando, como o programa de aquisição de alimentos, da garantia de compra, as pessoas produzem. Né? Então, a diversificação vai acontecer no meio natural. Na verdade, tem uma coisa que é muito importante. A indústria induz ou à diversificação ou ao monocultivo. Se você põe só indústria de fumo ou só indústria de cana, a tendência é que no entorno vai ser ou só fumo ou só cana. E esse programa que foi premiado pela ONU, de vocês, ele está na área fumageira. Isso, mas tem uma alta diversificação industrial. Que é o contrário do que se verifica, do perfil ali, da que indústria fumageira. É monocultura do fumo. Exatamente. Então, isso o principal, que a agricultura e a indústria não estão separados uma da outra. A agricultura e a indústria se casam. Até para voltar a uma pergunta que você já fez, Davi. Agricultura, indústria e conhecimento científico se casam. Né? Não são excludentes. Não, pelo contrário. Então, eu acho que tem grande chance, porque nós temos 8 milhões de camponeses nesse país. Nós temos milhares de comunidades camponesas nesse país. Esse é a matéria-prima fundamental, é o sujeito social, né? Para usar uma linguagem da sociologia, né? É um sujeito social e político que pode agarrar nas mãos esse projeto e levar ele em frente. Uma certa provocação, Frei. A gente já sempre debate isso. Normalmente quem ganha mais, quem tem mais espaço nos jornais, na TV para fazer comentários, provavelmente são aqueles críticos, os analistas que são ligados à monocultura e ao agronegócio, obviamente.
aqueles que vocalizam iniciativas como a do movimento que o senhor participa, não tem tanto espaço e tal. E certamente alguns críticos vão dizer que movimentos como o senhor coordena e participa, chegariam no máximo à economia de subsistência sem produzir nenhum excedente para uma sociedade que se pretende mais desenvolvida e mais rica. O senhor acha que esse projeto do senhor casa com a sociedade mais rica e desenvolvida? Olha, eu sugeriria a esses críticos, Davi, sugeriria a esses críticos que tirasse 70% do alimento que nós colocamos na mesa para ver o que sobra de desenvolvimento desse país. O cientista que está desenvolvendo tecnologia nuclear come. O jornalista que faz esse comentário come. Se ele parar de comer, normalmente não se mede isso no desenvolvimento econômico. Nos tire da produção de alimentos. Inclusive, a inflação se segurou muitas vezes porque o alimento chegou barato. Qual é o alimento que chegou barato? O que o povo dos movimentos que eu ajudo a coordenar produz. Esse alimento chega barato porque essas pessoas trabalham por pouco. Elas não têm 13º, elas não têm carteira assinada. É um regime de economia familiar. Esse regime de economia familiar, além de ser altamente democrático, porque ele se espacializa no país todo, ele garante essa alimentação, e alimentação de boa qualidade, com baixo uso de venenos, baixo uso de agrotóxicos. Então, esses críticos têm que ter um pouquinho mais de cuidado para dizer que o que nós fazemos não tem impacto econômico, não tem impacto econômico visível, não tem impacto econômico reconhecido, mas tem um impacto econômico enorme. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai discutir as microdestilarias de álcool em pequena escala, em forma de cooperativas, nos assentamentos da reforma agrária, e também sobre a suposta incompatibilidade da produção de alimentos e energia. Continue com a gente.